Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo de segunda-feira para o canal. Semana decisiva, semana onde vai ser definido a Série B, acaba no domingo, são duas rodadas, 37ª e 38ª, que vai ser no meio de semana e a última rodada no domingo. Parou, eu tenho que fazer uma correção aqui já no início desse vídeo que vai servir para o resto do vídeo, tá? Tô saindo da live do meu amigo Léo Lacerda, que inclusive tá de aniversário hoje, parabéns para o Léo, meu grande amigo lá do canal, na torcida vascaíno, né? Quem puder vai lá dar uma moral, dar um feliz aniversário para ele. Bom, eu falei aqui que o Campeonato Brasileiro acaba nesse fim de semana, mas não é no outro. Esse final de semana, esse domingo, tem votação, tem eleição. Então é só no domingo próximo, dia 6, tá bom? Então desconsidera aí quando eu for falar sobre os jogos da Série B. Segue o vídeo aí. Então, o futebol aí na Série B acaba nessa semana. Vamos ter a definição também do julgamento com relação ao esporte, a invasão de campo, muita coisa rolando. Antes de trazer essas atualizações para vocês, eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, se inscreve no canal, que é importante para o canal ser indicado na plataforma do YouTube, né? Segue lá o @Vascaíno do Cerrado também, lá no Instagram, tô sempre publicando notícias lá. Vou falar da minha parceira, 1xBet, a patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vamos hoje de Campeonato Espanhol. O Celta de Vigo enfrenta o Getafe, estão pagando 1,82 na vitória do Celta de Vigo, 3,60 no empate, 5,20 na vitória do Getafe. Ah, quero ajudar o canal Vascaíno do Cerrado, como é que eu faço? Tá aqui, ó, vá aqui na primeira mensagem, clica lá para abrir, tem um link da 1xBet, clica, vai abrir lá para você fazer o cadastro, você vai botar código promocional do Cerrado, e aí você ajudou o canal a continuar com essa parceria que é muito importante. Aí quer fazer uma fezinha, coloca uma grana lá e eles vão dobrar o valor que você depositar ou fizer Pix para você fazer apostas aí. Junto com a 1xBet, lembrando sempre com muita consciência, uma grana que não vai te fazer falta, que é para você se divertir, não vai pegar dinheiro de compromisso, de coisas que você tem que pagar, aluguel, dinheiro de família, de comida dentro de casa para poder fazer essas loucuras que tem na internet. Não estou falando só relacionado a jogo não, né? Essas promessas milionárias que tem na internet. Muita consciência, tá? Isso é só uma diversão, tá? Então tá aí o xBet, parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Bom, vou trazer aqui uma matéria que saiu ontem falando que a Globo pediu mudança no horário do jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa, que vai ocorrer na quinta-feira. O jogo era para ser às 8 ou às 20 horas, a Globo pediu para ser às 9h30, às 21h30, deve ser um horário para ela ter mais audiência, de repente vai passar em canal aberto, não sei qual que é a da Rede Globo, mas tá aí, será que o presidente e o vice-presidente do esporte vão questionar, dizer que o Vasco está usando o sistema, mudando o horário de jogo? É claro que não, né? Até porque o esporte já se lascou aí e vai ter um julgamento essa semana, hein? Essa semana deve sair o julgamento sobre a invasão lá e o esporte deve perder ponto. Vamos aguardar para a gente ver cenas dos próximos capítulos sobre essa invasão, essa guerra lá em Recife, tá? Eu vou trazer aqui a tabela, né? A tabela não, os jogos, né? O calendário. Começa na terça-feira, 37ª rodada, o jogo entre Brusque e CRB, CSA e Vila Nova. Quinta-feira tem Novo Horizontino Cruzeiro, Vasco e Sampaio Corrêa às 9h30. Aí na sexta tem Bahia e Guarani, jogo importante, Londrina e Ituano na sexta às 19 horas, um jogo que pode definir o Vasco na Série A. Sport e Operário jogam na sexta-feira também. Ponte Preta e Criciúma, Tombense e Grêmio, todos na sexta-feira. O Grêmio que se classificou ontem, ganhou do Náutico e está na Série A, tá? E no sábado, fechando a 37ª rodada, a Chapecoense encara o rebaixado Náutico. E no domingo, todos os jogos da Série B para finalizar aí a temporada 2022. Então tá aí a Série B em vias de acabar, a semana decisiva para a gente ver se o Vasco de fato vai voltar para o Campeonato Brasileiro, para a elite do futebol, que é o lugar onde a gente tem que estar, né? E com um time competitivo, né? Sem esse discursinho mole de que, se chegar em 10º tá bom, tem que ser com calma, devagar, não vai montar um super time. Cara, folha salarial é que manda. Bota dinheiro, diz que o Botafogo tem uma folha salarial de 12 milhões, o Flamengo tem uma folha salarial de mais de 30 milhões, e folha salarial é que faz você montar um elenco forte. Então, tá aí, a gente vai esperar para ver o que a 777 vai aprontar para o Vasco
para 2023, beleza? Agora eu vou trazer para vocês uma situação curiosa, né? Não, antes dessa situação curiosa, que é a do Jorge Salgado, eu vou trazer uma notícia que saiu no Lance.Vasco, Lance_Vasco. O goleiro Thiago Rodrigues recebeu propostas de times do Campeonato Brasileiro da Série A, essa informação dele, né? Uma delas é do São Paulo, e ele recusou essa proposta. Diz que primeiro vai terminar o projeto dele no Vasco, que ele tem contrato até o final da Série B, e depois vai definir o seu futuro. Então tá aí o Thiago Rodrigues dizendo que recebeu propostas de times da Série A, e uma delas do São Paulo. Deixe seu comentário sobre o que você achou e se você renovaria com ele para 2023. Acho que, aliás, vocês já falaram em altos vídeos aí, né? Uma galera acha que tem que renovar para ele ir para ser reserva, outros acham que tem que trazer um bom goleiro, enfim. Bom, já que eu parei esse vídeo para reeditar ele, eu vou trazer uma outra informação que eu soube depois que ele já estava pronto, né? O jogador Aguinaldo parece que recebeu uma sondagem do West Ham, time inglês, que mandou representantes ao CT Moacir Barbosa para observar o jogador de perto. Então ele e o Andrei Santos são jogadores que têm despertado interesse de clubes europeus e podem deixar o Vasco aí no final da temporada. O que você acha dessa situação? Vende o Aguinaldo, vende o Andrei Santos, ou eles ficam para jogar uma Série A com o Vasco da Gama? Segue o vídeo aí. Bom, agora eu vou voltar lá para o fanfarrão, o presidente, né, o banana de pijama, o Jorge Salgado, que resolveu aparecer depois da vitória do Vasco em cima do Criciúma e dar entrevista para o GE. Aí ele falou que, abre aspas aí, o Vasco tem uma regularidade absurda, né? E tá muito feliz. Eu vou ler aqui a matéria que você vai ver. Jorge Salgado após o Vasco caminhar acesso, realizado por tudo o que aconteceu nesse ano. Após virada sobre o Criciúma, o presidente citou momentos de turbulência, mas elogiou a regularidade do clube na Série B. Jorge Salgado não gosta muito de dar entrevistas, não gosta não. Ele gosta de dar entrevista, ele gosta de aparecer para tirar fotinha. Quando o time da base ganha, ele aparece para tirar fotinha, para falar. Ele não gosta de aparecer, não, porque ele é um covarde. Ele é um canalha covarde. Porque quando o Vasco engatou aquela sequência de 9 derrotas fora de casa, que perdeu aquela gordura de 11 pontos, caiu para uma, esse canalha, esse filho de rapariga sumiu. Ele não apareceu um momento para dar uma satisfação para o torcedor. É de longe o pior presidente da história do futebol brasileiro, por omissão, por covardia, por incompetência, por um monte de situação. Esse cara é um lixo, ele é um lixo. E aí tá aqui, tem gente que fica puto quando eu critico o Jorge Salgado aqui, hein? Você só fala de política. Política é tudo, meu amigo. Se não tivesse esses canalha lá, a gente não tava na merda, né? A gente não tava aí fazendo 5 vezes na segunda divisão, repetindo mais uma vez uma segunda divisão, passando sufoco pra ganhar da porra do Criciúma, do Sport, do Londrina. Agora a gente virou um time de merda, que não consegue ganhar de times da Série B. E pra você tá tudo legal, a gente não tem que falar de política, a gente tem que falar de Thiago Rodrigues, né? A gente tem que falar de Matheus Ribeiro, a gente tem que falar de Edmar, né? E você não entende que esses jogadores só estão no Vasco por causa desses canalhas que tem na gestão, na política, e que falaram que ia vender o Vasco, esses caras sumirem do Vasco. Agora tá aparecendo para tirar foto, agora tá aparecendo para dar entrevista, agora tá aparecendo para dizer que o Vasco tem uma regularidade absurda e que ele tá satisfeito com o que fizeram no ano. Eu não vou nem terminar de ler essa desgraça dessa matéria aqui. Vagabundo esse presidente, vagabundo essa gestão, gente canalha e safada e pilantra que tem que sumir do Vasco. Eu vou cobrar dos jornalistas, não só o time foda que eles ficaram vendendo que a gente ia montar se vendesse o Vasco. Eu vou cobrar também o afastamento dos políticos que eles falaram que ia sumir do Vasco se o Vasco fosse vendido. Não tem nada que Jorge Salgado tá viajando, dando entrevista ou tomando alguma decisão com relação ao futebol do Vasco. O futebol do Vasco foi vendido. Esses políticos é que vão pra casa do caralho, pra puta que o pariu. Não tem jeito, cara. Tem que ter muito sangue de barata pra aguentar esses filhos da puta, esses canalhas cara de pau que tem dentro do Vasco da Gama. Tá? Pra finalizar esse vídeo, né, eu vou trazer o depoimento do Pedrinho, comentarista lá do GE, né, que fala da força da torcida do Vasco, da importância que foi São Januário para o Vasco
Eu fico muito puto, cara. Não tem como você não ficar puto, não. Aí tem gente que acha ruim, você tem que falar palavrão, para de falar de política. Porra, a gente se lascando, a gente passando mal pra ganhar de um Criciúma, passando mal pra ganhar do Operário, e aí você ainda tá satisfeito com isso? Voltar pra Série A é obrigação, meu amigo. O Vasco não deveria nem ter caído. Caiu de propósito. Só que as organizadas e parte da torcida do Vasco foi omissa. Parte da torcida do Vasco aceitou caladinho. O Adriano Mendes, que falou que o Vasco é a segunda divisão, nunca foi questionado. Nunca foi tirado do cargo de vice-presidente. Ainda é vice-presidente do Salgado. Era do Campelo. A parte de finanças do Vasco era toda do Campelo. Não saiu ninguém, não mudou absolutamente nada. Os caras queriam o Vasco na segunda divisão, fizeram de tudo pro Vasco repetir uma segunda divisão para ser vendido e contou com o apoio de jornalistas e influenciadores para que essa venda fosse ali um doce na boca do torcedor vascaíno. Agora a gente quer o time que vocês prometeram. Agora a gente quer o Cavani, seu Fábio Azevedo. Agora a gente quer o James Rodrigues. Agora a gente quer o Paulinho. Agora a gente quer os caras que vocês falaram que o Vasco quer contratar. Voivoda, né? O Sampaoli. Agora é a hora das capas de vocês funcionarem, porque vocês trabalharam muito bem pra porra dessa gestão. Então a gente vai cobrar um time competitivo, porque dinheiro tem. Dinheiro vai ter. Dinheiro vai ter. Quero só ver o que vão montar e esses políticos filhos da puta longe do Vasco. Longe do Vasco. Vou deixar o Pedrinho aí, que é outro que se envolveu na política do Vasco, mas fazendo um trabalho muito honesto como comentarista lá nessa emissora safada chamada Rede Globo. E desejar para você uma semana abençoada. Grande abraço e com Deus, saudações vascaínos. Eu acho que isso faz a diferença para você ganhar os jogos. Mais especificamente com relação ao Vasco. Eu fiz muitos jogos em São Januário e saí de lá ainda invicto hoje. Muitos jogos. Quem venceu foi a torcida do Vasco. Até o momento do gol, a torcida estava muito ansiosa, muito desesperada, assim. E aí faz o gol, a atmosfera que se transforma em São Januário é, assim, uma coisa de outro planeta, que eu nunca imaginei que eu ia me tornar comentarista, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma sensação como atleta, sabe? Então, assim, eu fiquei muito emocionado hoje no jogo do Vasco, porque eu sei que hoje era o jogo do acesso, porque se o Vasco não vencesse hoje, dificilmente o Vasco conseguiria vencer outro jogo pela questão emocional dos atletas, e que eu entendo muito, sabe? E assim, o Vasco pagou um preço por pessoas comandarem o Vasco, pessoas que não amam o Vasco, comandaram o Vasco durante muitos e muitos anos. E quem pagou o preço foi o torcedor. E, enfim, eu acho que esses anos todos ali que o Vasco teve de dificuldade na série B, eu acho que foi de aprendizado, assim, sabe? Para mim também. E o maior aprendizado foi que, assim, ninguém pode exercer nenhum cargo que não seja capaz de exercê-lo, sabe? Então, assim, e o Vasco muitas vezes foi gerido por pessoas que não tinham capacidade de gerir o Vasco, e o Vasco pagou um preço muito, muito alto por isso. Então, assim...